igreja? Amém? Graças a Deus, para mim sempre será uma honra, um prazer imenso estar nesse lugar, onde eu e minha família passamos aqui 31 anos aqui nesse lugar de bênção, de vitória, onde eu entrei por essas portas aqui. Eu e a Silvia bem novinho aí, tinha 21 e ela 20. Eita, glória! E aí nasceu as nossas filhas, 19 e eu 20, né? E aí nasceu as nossas filhas, foram apresentadas nesse altar. Tem muita história aqui nesse lugar, onde eu construí muitas amizades, amigos, onde eu vi pessoas pequenas crescerem, casarem, agora ser mãe, e aí é só vitória, né? Deus faz prosperar. Hoje eu tenho a honra de estar aqui com a oportunidade de pregar neste lugar. Estou aqui debaixo da bênção do meu pastor presidente, pastor Fábio Malafaia e pastora Daniela. Quero agradecer também aqui a confiança do mesmo ele não estando aqui, mas a esposa está, nosso pastor Renato, que é a nossa pastora Priscila, não é isso? E as irmãs aqui que me conhecem muito bem, esses postinhos aqui, a Linda foi lá, já me deu um abraço, já beijou a minha mão. Essa é bênção, né? Eu me sinto, irmão, estou em casa, né? Nesse lugar. Né? Quem conhece o pastor Edinaldo sabe como é que eu sou. Pastor João, aquele bonitão ali, completando mais um ano de vida. Isso é uma outra pessoa. E a Colisa Lindomar, toda a sua família, sempre na elegância. Falo com ele, Lindomar, que cuida bem de mim. Graças a Deus também tem alguém, ó, cuida bem de mim também, viu, pastor? Mas, sem perder tempo. Sem perder tempo, nós vamos ler aqui Ezequiel, capítulo 37. Tenha paciência um pouco, você não prega. Ezequiel 37. Ezequiel 37. Glória a Deus. Todos acharam? Digo amém? Amém. É um texto conhecido, né? A visão de um vale de ossos secos. E veio a minha palavra do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estava sequíssimo. E me disse: filho do homem, poderão reviver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, glória a Deus. Maravilha. Estou sentindo a falta aí do Garcia, mas ele falou que não deu para vir, né? Está em missão. Esse texto aqui, irmãos, eu estava meditando esses dias, ontem eu fui dormir bem tarde, já estava meio sem como já de sono, já querendo entender, pastor João, a respeito mais a profundidade desse texto. Mas para a gente entender melhor esse texto, a gente tem que entender o capítulo, Ezequiel capítulo 36, quando ele fala porque Deus leva Ezequiel em visão. Tem um motivo: a restauração de Israel. Israel passava por um momento muito complicado por causa das desobediência. A desobediência traz grandes problemas seríssimos para aqueles que são desobedientes. E aí Israel estava vivendo um momento de desonra, vergonha, humilhação, zombaria pública. Aí você vai ver em Ezequiel, o Ezequiel capítulo 36, a expressão, né? O próprio fome, refere-se a uma situação de muita humilhação, de muita tristeza,
E aí Deus vê o sofrimento daquele povo, que o povo estava passando por uma crise tremenda, irmã Isabel. Estava passando por um grande desafio. O povo vinha ver, quem conhecia Israel, vinha para ver como estava a situação de Israel. Como Israel estava passando, quem era Israel e como estava naquele momento a situação de Israel por causa da desobediência, por procurar outros caminhos. Aí Deus leva Ezequiel em visão, como nós acabamos de ler no capítulo 37, porque Deus queria fazer uma restauração. Deus queria fazer que o povo tivesse uma nova história. Deus queria transformar aquele povo, tirar aquele povo da vida que estava vivendo de humilhação e levar em um patamar diferente, porque o povo estava vivendo aquela situação porque ele mesmo procurava. O propósito de Deus não era ver naquela situação, mas eles procuraram viver aquele momento de humilhação, de zombaria pública. Aí Deus chama Ezequiel em visão e faz essa pergunta para Ezequiel: poderão esses ossos, no linguajar melhor, poderão esses ossos ter vida? Porque estava sequíssimo. Humanamente falando, seria impossível ter uma restauração. Aquilo que estava destruído, todo quebrado, sem possibilidade nenhuma de mudança, Deus faz uma pergunta para Ezequiel. Interessante que Deus dá direito de resposta. Deus não fez oposição para Ezequiel. Ó, você tem que ir lá, eu quero que você vá lá e muda a história do povo de Israel. Não, Deus vai lá, pastor João, faz a pergunta para ele. Só que Ezequiel chama a atenção de Deus da forma que ele devolve para Deus. Olha que coisa linda. Da forma que ele devolve para Deus, pastor João. Ele diz assim: tu sabes, Senhor. Aleluia. Eu quero dizer nesta manhã, independente da situação que nós estamos passando, que seja batalha espiritual, que seja batalha física, Deus está dizendo para você, Ele está no controle de todas as coisas. Mas para isso acontecer, não depende de Deus. Que é isso, pastor Rinaldo? Tem coisas da nossa vida, irmãos e irmãs, que não depende de Deus. Depende da nossa atitude. Porque Deus fez uma pergunta para Ezequiel. Deus tem um momento aqui, está determinando o que ele tem que fazer. Não, ele fez uma pergunta. Ele leva em visão, em sonho, e mostra a situação daqueles ossos. A Bíblia diz que está sequíssimo. Possibilidade zero de ter nova oportunidade de vida. As coisas não têm oportunidade de vida, irmã Isabel, enquanto Deus não chegar. Enquanto Deus não chegar, não tem possibilidade de mudança, de transformação. Mas quando Deus chega, o impossível vira possível. Oh, aleluia! É um novo tempo, é uma nova história, é mudança, é transformação, porque Deus chegou. Agora, para ver mudança, Ele precisa de vocês aqui. Para ver mudança, Ele precisa de mim. Para ver transformação, Ele precisa usar alguém com coragem para fazer a diferença nessa terra. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Deus marcou essa quinta-feira aqui em Terra Brasil, não foi por acaso. Deus marcou porque Ele está dizendo ainda que não tenha possibilidade. Eu cheguei para mudar a sua história.
Ezequiel olha e diz assim, e surpreende Deus, irmãos. E surpreende Deus, irmãos. Eu imagino, irmão, você passando por dificuldade tremenda na sua vida espiritual ou financeira, irmã Isabel, e Deus chegar para a senhora e dizer assim, Isabel, você acha que a situação que você está vivendo pode ter mudança? Aí muitos não têm a visão de Deus e dizem assim, Senhor, não tem jeito, eu faço a obra, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu prego, eu canto, e mais quando eu faço, mais reprovação. Deus não quer ouvir isso de você, Ele quer ouvir você dizer, eu sei que está doendo, Senhor, a prova está apertando, o desafio é grande, mas eu estou aqui. Aleluia! Isso é surpreender Deus. E é surpreender Deus. Ezequiel responde para ele. Eu poderia ficar só nesse texto aqui dizendo, Ezequiel responde para ele, porque a resposta que você tem para Deus é o que vai fazer você mudar a sua história. É a sua resposta. Para de arrumar desculpa, para de dizer que não dá, para de dizer que eu vou melhorar, hoje não dá, Deus tem falado comigo para mim fazer a obra dele, fazer aquilo outro, mas hoje não dá, vou esperar amanhã, porque eu tenho que acertar aqui, eu tenho que acertar ali. Para com isso é conversa fiada. Deus não quer ouvir isso de você, Ele quer dizer, tu sabe que eu não tenho condição, mas eis-me aqui, Senhor. Aleluia! É isso que Ele quer ouvir de você. Aleluia! Porque mais você arruma argumento, mais o diabo vai investir em você. Queima ele, Jesus. Aleluia. Que é isso, pastor? É porque você só arruma desculpa. E quem vive no meio da desculpa é Deus? Jesus. Não, irmão. Poderoso, poderoso. Deus não quer desculpa. É hora de parar de desculpa e avançar. E avançar, e avançar. Porque tem gente precisando de ouvir a sua voz. Aleluia. Ezequiel, são numerosos, o vale é grande, é muitos ossos secos. Pode reviver? Deus surpreende Ezequiel. Tu sabe, Senhor. Deus Ezequiel devolve para Deus. Mas Deus escutou aquela voz, aquela coisa linda, dizendo, tu sabe. Ele está dizendo, Ezequiel está dizendo, tu sabe, Senhor, eu tenho certeza. Eu não tenho essa autonomia, mas o Senhor tem. Eu imagino, eu posso imaginar, não está no texto, eu posso imaginar, pastor João, Deus ouvindo e dizendo, já sei, Ele está dizendo que tu sabe, eu sei o que Ele quer dizer. Ele está falando que Ele não tem possibilidade, mas agora Ele vai ter. Então profetiza, Ezequiel. Aleluia. Profetiza, Ezequiel. Deus está dizendo, você não tem possibilidade, mas agora você vai ter, porque eu agora estou te dando ordem. Profetiza. Aleluia. Aí Ezequiel não perde tempo, começa a profetizar. E quando Ezequiel começa a profetizar, aquele vale, pastor João, que estava em silêncio, não tinha possibilidade nenhuma, ninguém enxergava, ninguém acreditava, começa a ver um rebuliço, porque Jesus chegou. Aleluia. E aonde Jesus chega? Não tem possibilidade enquanto Ele não chegar. Glória a Deus. Não tem possibilidade enquanto Ele não chegar. Interessante que eu passei a noite, eu escrevo aqui, faço minha programação para pregar o texto aqui, mas eu não consigo. Qual a dificuldade que eu tenho de usar isso aqui? Eu não consigo, irmão. Eu estou falando com o irmão, preparo, vou pregar. Domingo eu preguei em uma das congregações, preguei sobre Josué. Poderoso Deus. Aleluia. Levanta-te. Meu Senhor, aleluia. Meu servo Moisés morreu. Vem cá, preciso de você. Primeira palavra, levanta-te. Aleluia.
Deus não chama ninguém para ficar sentado de perninha cruzada contando história. Deus vai sempre chamar alguém que está em movimento. Aleluia. Glória. Aleluia. É, pastor. É uma nova história. Moisés morreu. Ah, Moisés morreu, Senhor. Eu não quero mais não. Eu vou sentar aqui. E agora? E Moisés morreu. Não, 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 não. É uma nova história. Levanta-te e anda. Porque tem promessa que precisa se cumprir na sua vida. Oh, glória. Levanta-te e anda. Aleluia. Interessante. Eu não sei porque é que Deus está mandando falar isso. Interessante. Que Josué não argumentou nada, pastor. Mas, Senhor, Moisés era Moisés. Josué ficou escutando. Tem hora de escutar. É a hora de escutar. Para depois você praticar aquilo que Deus quer que você faça. Porque se Deus começar a falar e você começar a arrumar desculpa e argumento, não vai chegar no propósito que Deus quer. Não tem como, irmão Zé. Eu estava pregando aqui, um monte de irmã conversando, falando, não vai chegar a lugar nenhum. É hora de escutar. O único barulho que pode ter é de glória e aleluia, porque o céu recebe. Enquanto você está dando glória e aleluia, irmão, o céu vai estar em movimento. Deus vai estar trabalhando. E a glória dele vai descer. Aleluia. Vamos voltar para o texto. Ezequiel começou a profetizar. O vale de ossos secos começou. Tem um reboliço tremendo aqui, porque não tinha possibilidade nenhuma. Já começou a demonstrar, pastor João, que o que não tinha valor passa a ter. Entende? Aleluia. O povo estava perto de ter uma nova história. Por quê? Tinha um homem corajoso, determinado para ouvir a voz de Deus e praticar. E aí ele profetiza e ele começa a ver os ruídos, o barulho dos ossos. Você imagina aquela cena. E aí a gente vê que ali, como estava sequíssimo, devia ter um corpo para lá, outro corpo para cá. Ninguém tomou o corpo um do outro errado, foi tudo no seu endereço certo. Aleluia. Você imagina, irmão Isabel? Um braço maior que o outro, cara todo torto, uma perna para cá, outra para lá. Com Deus não tem confusão, com Deus é tudo certinho. Deus não trabalha no meio da confusão, no meio da tumulto, no meio do barulho. Deus trabalha com decência e ordem. Tudo certinho. Nada de confusão para não haver crítica nem mais um problema acontecer depois. Você imagina aquele reboliço ali e juntar parte do corpo um do outro, e ali tem ali uma perna de um tamanho, outro braço do outro, e assim vive de quê? De zombaria. Como é que está ele lá? Então pior que era. Deus faz tudo com decência e ordem. E ali Ezequiel vê o movimento todo ali e vê o barulho dos ossos. E aí junta os ossos. E aí diz assim, no versículo 5: assim diz o Senhor Jeová: estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e viverei. Porque até o momento estava junto só os ossos, a carne tinha se juntado tudo, não é isso, meu pastor João? Tinha se juntado tudo nele, carne, tudinho, mas não tinha vida ainda. Não tinha vida ainda. Aí Deus delega outra ordem para Ezequiel. Agora profetiza de novo, fala de novo. E aí ele começa, assim, não é assim, assim diz eu não, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, aquele que tem poder na terra, no céu, no mar, no inferno. Aonde ele chegar, ele chega chegando. Aonde
Senhor usa essa palavra tão linda. Assim diz o Senhor Jeová. São versículos, irmão, que a gente pode falar meia hora, 30 horas, porque eu não sou pregador, não. Pregador mesmo pega 2, 3 horas nisso aqui. Eu sou um estagiáriozinho, né? Mas quando a gente vê esse texto aqui, a gente vê uma grandeza, pastor João, tão grande no versículo, que cada versículo você degusta como aquela comida saborosa que você gosta, que você vai colocando de colher em colher e saboreando sem pressa, só saboreando. É a palavra de Deus. Nesta manhã estamos aqui para saborear a grandeza e o poder do eterno Deus que está aqui nesta manhã. Eu sei que aqui tem mais irmãos do que irmãos, cada um com seu compromisso. Olha, pastora, veio de Seropédica para cá, ó, pertinho, logo ali, Seropédica, para cá. Está chovendo, está frio, mas ela sabe, ela tem conhecimento do Deus que ela serve. Nós temos conhecimento do Deus que nós servimos. Quantas das vezes nós entramos com essas portas arrebentadas, todo quebrado, todo moído, mas ao apertar a mão de uma irmã e dar um abraço, ou do irmão, você é renovado. Porque é a presença do Espírito Santo, é o combustível. Nunca deixe de recepcionar bem alguém que chega. Nunca deixe de ir lá e dar um abraço, um aperto de mão. Porque muitas das vezes essa pessoa sai de casa e diz assim: é o meu último dia. Se ninguém falar comigo, nunca mais eu entro naquela igreja, nunca mais eu vou. E o diabo acompanha dizendo: vai ser hoje. E aí quando chega aqui, ela é surpreendida com o Espírito de Deus, dizendo: essa aí não, Satanás, essa demônia, ela é minha, ela é meu, e ela não vai sair por causa da minha voz. Para muito não parece ser nada. Aleluia. Poderoso. Vou deixar você dar glória. Enquanto você dá glória, Deus está trabalhando na sua glória. Enquanto você dá glória, Deus está trabalhando na sua favor. Enquanto a gente está orando, Deus está libertando aquilo que nós estamos. Aleluia! O pastor falando que um pastor que dirigiu uma igreja e o pastor estava passando uma provação tremenda. E do outro lado de outra cidade, uma moça tinha se desviado. Largou o evangelho, pastor João. Largou, eu não quero mais. E pode prestar atenção, a maioria das pessoas que são evangélicos, que eles se desviam, o diabo só leva para lugar para envergonhar. Prostituição, vício, só para humilhar. Eu fui em determinado lugar aí na casa da minha mãe. E aí a minha irmã perguntou para mim, fez uma pergunta para mim, digo: minha irmã não é evangélica, da minha casa, só eu e minha mãe agora, graças a Deus, aceitou a Jesus, fui batizado. E aí minha irmã cheguei na casa da minha irmã ontem, deu saudade de ir na casa da minha mãe, e eu fui aqui pertinho. Aí quando eu cheguei, a minha irmã fez uma pergunta para mim, me chama de Nado, né? Ô Nado, falei: Fábio, me responde uma coisa, pode falar. O que é? Está vendo aquela moça ali? Estou vendo. Ela era missionária. A outra era esposa do pastor. Só vive na boca aí, usando droga, missionária. A outra falou, me chamou aqui, que era esposa do pastor, que largou tudo. Me chamou e eu estava perto dela. Eu quero ir beber hoje. O baile, eu vou aproveitar agora. Mas tu não é crente? Não, larguei tudo. Mas tu era esposa do pastor. Não, larguei tudo. Aí ela, querendo se defender, falou para minha irmã assim: olha, mas tu também não faz? Falou para minha irmã. Aí minha irmã falou: pô, mas eu sou diferente de você. Eu nunca fui. Você é esposa de um pastor, é diferente. Ela não tinha resposta e ficou calada. E aí, meu irmão? O que é que tem para dizer com isso? Eu falei: minha irmã, é coisa assim. E responder:
Zé Perita e Jezabel. Zé Perita e a tal da bombazinha lá, que entra para destruir. Simples, só procura logo esse caminho. Caminho torto, vai direto para lá. Bebida e vício. Essa jovem, que eu quero chegar lá, ela se desviou. Esse pastor contando essa ilustração, o fato verídico, que essa jovem pegou, se desviou, e aonde ela foi? Uma boate, ser dançarina, na boate lá, um pastor do outro lado da cidade, terminou o culto, nada assim, terminou o culto, era pastor, presidente da igreja, terminou o culto, falou assim, chegou em casa, falou, não quero negócio de igreja mais não, é muito problema, eu vou largar tudo, eu vou embora, eu não quero nada disso não. Pegou o carro e vou para longe, hoje eu vou curtir. Só que, quando ela chega nesta boate, ela está lá dançando e o pastor entra para participar da boate. Quando ela vê lá que está dançando lá, que vê o pastor, ela começa a chorar, a irmã Lindomar, começa a chorar quando o pastor vai entrando, ia para dançar, já estava lá. Era o primeiro dia dele, desviado. Quando ele chega lá, a irmã está lá, já desviada também, dançando lá. Quando ela viu, parou, ficou paralisada, começou a chorar, largou e foi correndo e abraçou o pastor. Falou assim, pastor, eu sei que Deus me ama mesmo. Porque quando eu saí de casa, eu falei para minha mãe falou, minha filha, você é crente, porque você fez isso? Ela falou para a mãe dela, mãe, se Deus me ama mesmo, Deus vai enviar um pastor lá, para me ver lá, e aí eu vou voltar para o caminho do Senhor. E quando ela chega lá, o pastor, essa jovem corre, se abraça com o pastor, começa a chorar e diz, pastor, eu sei que Jesus me ama mesmo, porque eu falei com ele, se ele me amasse, ele ia mandar um pastor aqui para vir me buscar. Aí o pastor finaliza dizendo, nem para desviar, nem tem chamado presta. Se você tem um chamado, irmão, nem para desviar os cristãos. Aleluia. Sempre vai aparecer alguém para mudar a nossa história ali, ou uma reconciliação, o pastor voltou para onde ele tinha que voltar, e a alma também voltou para onde deveria voltar. Aleluia. Aleluia. Mas pastor, o que é que tem a ver com esse texto? Tem tudo a ver. É uma restauração, é mudança. É mudança. 2 minutos para mim. E aí, minhas irmãs, eu vejo alguns textos aqui que eu poderia ver algumas anotações, mas por causa do tempo, eu não quero tomar muito tempo das irmãs. E aí você vê quando ele começa a profetizar, aquele vale de ossos secos começa a ter vida. Quando o Espírito de Deus chega, tudo muda e houve uma restauração no povo de Israel. Houve uma mudança, aquilo que não tinha vida passou a ter vida. Aquele povo que era zombado, humilhado e criticado, agora puderam ver a grandeza de Deus. Eu posso imaginar como é que Deus trabalha na vida dos profetas. Deus pega o profeta Elias, não é isso? Que estava escondido lá na caverna por causa de Jezabel, não é isso? Pela ameaça, depois que tudo que ele fez, pastor João, ele corre a uma caverna e Deus deu outro sustentar você com pão e água. Secou o ribeiro, Deus fala para ele assim, levanta-te, porque tem uma viúva lá em Serepta que está te esperando. Automaticamente na mente do ser humano, você vai pensar o quê, irmão? O que é que você vai pensar? Se eu estou passando uma dificuldade, aí diz assim, vai lá na casa do pastor João, que ele está te esperando. É simples de entender, irmão. Lá tem algo para mim, Deus já preparou alguma coisa para mim. Sim ou não? Eu vou chegar lá, ou vai ter uma cesta básicazinha, alguma coisinha para mim, ou vai ter algum dinheiro para mim no mercado. Sim ou não, irmão? Só que Deus trabalha de maneira, irmão, que a gente não consegue entender. Deus envia Elias lá. Quando ele chega lá, ele encontra uma cena, irmão, desesperadora, pastor João. Quando ele chega lá, ele vê uma mulher procurando um cavaco, um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Aí ele diz assim, prepara agora, prepara logo um bolo, traz
ali. Tem que acreditar no que o profeta fala. Tem pessoas, pastores, irmãos e pastores, que está precisando, está passando prova, está passando dificuldade, precisa de um milagre. Aí o pastor, na direção de Deus, fala assim: irmãos, Deus falou comigo para você vir aqui à frente para me orar com você. Vai sempre aparecer uma turminha que vai dizer: se ele quiser, ele faz aqui mesmo, você veja lá na frente. É verdade. O negócio é esse. Eu ir lá na frente, se Deus quiser, ele opera no último banco lá. Eu sei que ele opera onde quiser. Mas quem está precisando é você? Levanta, rapaz, vem aqui à frente. Vem receber o teu milagre. Quando o profeta falou para ela, automaticamente, irmão, a Bíblia não fala que ela arrumou argumento, ela arrumou desculpa, não. Ela fez. Porque o que ela tinha era suficiente para alimentar ela, o filho dela, o profeta, e não faltar mais comida na sua mesa. Deus, rapaz, Deus complica, depois Deus complica, depois descomplica, depois explica, porque complicou. Não é para você entender o que Deus quer fazer, é só obedecer. Aleluia. Miliano, tem como fechar aqui com o louvor? Eu sei que tem mais 3 minutinhos de louvor. Ó, meu filho, para a gente fechar aqui. Que nesta, eu estou falando que aqui é um novo tempo, é uma nova história, é uma nova conquista, novas oportunidades. Então não perca a oportunidade daquilo que Deus quer fazer na sua vida aqui neste lugar. Não perca a oportunidade na sua vida no que Deus vai fazer aqui neste lugar. Faça parte de uma nova história, de uma nova oportunidade. Avance, 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 porque Deus tem coisas novas para a terra Brasil. Tem coisas novas chegando. Obra não se para, irmão, se avança. Eu gostaria que você, para finalizar, adorasse ao Senhor. A missionária filha não falou para você, não? Não. Ela fica emocionada. Glória, aleluia, aleluia. Mulher apaixonada por mim, mas ela esquece tudo que eu falo para ela. O amor é tão grande, mas tão grande, que ela fica me olhando assim. Pastor João, quando eu vou pregar, geralmente eu não trago uma toalha, um lenço, eu trago uma toalha, porque ela fica babando igual criança. Calma, meu amor. 33 anos vai fazer, ela continua apaixonada. Quando você está apaixonado, ela me olha, me olha, me olhar, calma, minha filha. Glória a Deus. Eu queria mexer com a missionária Margarete, mas ela está aqui. Missionária Margarete, ela falou que ela está. Missionária Margarete, cadê a diva? Está aí. A Regina, que vem de bolsa, né? É a Regina que vendia bolsa? A Margarete tinha uma bolsa, pastor. Para me finalizar aqui, não sei que hora foi ela que avançou já. A Regina vendia umas bolsas aí. E aí eu queria ver umas bolsas bonitas, eu doido para comprar para si e não conseguia. Só a missionária Margarete. Aí um dia ela deu mole, cara, né? Um dia ela deu mole, eu dei uma pegada na bolsa dela, quando eu olhei assim, tinha RS. RS. Aí eu fui pesquisar RS. Era da fábrica da Rainha de Sabá, irmão. Rainha de Sabá. Eu nunca ia conseguir uma bolsa dessa para minha esposa, porque só ela tinha, porque ela tinha fechamento com a Regina. A missionária Margarete, irmão, entendeu que ela chega? Você percebeu como é que ela chega, entendeu? Com cada roupa, tudo da fonte da Rainha de Sabá. Aqui lá. Pode contar aí. Vamos adorar a Deus. Pode. Pastora, pode colocar a igreja. Se puder ficar em pé, vamos fazer o exercício ficar em pé. Mas eu gostaria que a irmã, nesse louvor, cara, a nossa diaconisa Miriam vai estar adorando, você puder dar a mão perto de uma irmã, irmã com irmão, irmã com irmã, irmão com irmão. Vem mais para cá, irmã, vem se aproxima, vamos ficar pertinho aqui do braseiro aqui, porque enquanto você vai tocar aí no ombro dessa pessoa, ou pegar nas mãos, Deus vai agir. Você não vai ser, você está sendo instrumento nas mãos de Deus nesta manhã, através das suas mãos. Quando você pegar, você vai transmitir a cura, o milagre.
Tá chorando porque se você tem Deus e cuidar de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo e você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio, Olha como é que Deus trabalha, irmãos. Ó. você chegou. Um abraço, como é que é importante. Ó. Lembra de todos os Amiga, esse choro aqui momentos que vai você tirando toda a angústia, toda a tristeza, toda a opressão, tudo aquilo que o mal tenta impedir a sua alegria. Está saindo agora com esse abraço aqui. É assim que Deus trabalha. É assim. onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, Quem cuida de você? cuida de você, levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Esse abraço aqui é um abraço qualquer não. É um abraço de mudança, é um abraço de aconchego. É. Lembra de todos os pensamentos que você passou. Nem era pra você sorrir, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Guardar o Deus está mandando. Batalha silêncio desta maneira. Que tudo vai passar. Não chore, cuida de você, não corre. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai Irmão, é abraço. Deus está trabalhando essa manhã de uma maneira diferente nesta manhã. É uma maneira diferente. E o Espírito Santo está trabalhando aqui nesta manhã. Deus marcou um encontro comigo e com você nesta manhã. Marcou o encontro de Deus. Aleluia. Jesus, a ti confesso. Sem sentir a tua presença no meu ser, sou eterno dependente.
Você está vendo aqui à frente aqui, né? Você sabe que Deus tem falado com você constantemente. Ele está falando contigo.